Hoje, nós vamos ver um anime que se chama Dr. Stone, onde a humanidade foi surpreendida por um raio que transformou todas as pessoas do planeta em pedra, e uma dessas pessoas ficou acordada enquanto estava petrificada, contando cada segundo que se passou, e se libertou dessa prisão 3.700 anos depois. Esse vídeo tem spoilers, então cuidado. O anime começa com o Taiju indo na sala de ciências avisar o Senko que ele vai finalmente se declarar para sua paixão, que se chama Yuzuriha. E o Senko brinca com ele falando que ele não vai conseguir, porque ele já estava nessa há muito tempo. E ele diz que ele fez uma droga para ele conseguir fazer isso, e ela foi comparada com uma poção do amor, e que poderia dar para ele se ele quisesse. Mas o Taiju pega aquilo e joga fora, falando que depender de truques baratos para fazer isso não é com ele. E ele foi embora. O pessoal da sala acredita que aquilo era de fato poção do amor, mas o Senko mostra que isso não existia e joga um fósforo em cima, mostrando que era apenas gasolina destilada. E ele diz que sabia que o Taiju não aceitaria fazer isso. E então nós vamos para a cena do Taiju se aproximando da Yuzuriha. Ele estava muito determinado para falar para ela o que ele sentia. O pessoal ficou olhando tudo de cima da janela do laboratório para saber se ele iria ter sucesso ou não. Mas quando ele começou a abrir a boca para falar e ela começou a prestar atenção, uma luz verde começou a surgir no horizonte e todo mundo ficou perplexo, se perguntando o que poderia ser aquilo e sem saber o que fazer também. Na tentativa de salvar a Yuzuriha daquilo, o Taiju foi um dos primeiros a ser petrificado, ainda na frente dela, e nós vemos que em todo o mundo as pessoas foram pedrificadas. Acidentes começaram a acontecer pelos 4 cantos do planeta, e tudo simplesmente ficou quieto, como se a humanidade nunca tivesse existido. Mas os animais continuaram tranquilos e não foram afetados pela transformação. As pessoas que passaram por esse processo continuavam vivas apenas na escuridão, sem poder mexer ou ter contato com ninguém. Elas ficavam paradas, olhando pro nada, que no caso era uma escuridão intensa. Mas os anos foram se passando e o planeta foi mudando, com a natureza tomando tudo. Mas o Taiju, mesmo sem ter visão ou noção do que estava acontecendo, continuou firme e forte nos seus pensamentos de conseguir se libertar dessa prisão de pedra pela Yuzuriha, porque a meta dele era se declarar para ela. E o tempo avançou tanto que agora todas as coisas que mostravam que a humanidade um dia já existiu no planeta simplesmente sumiram, deixando apenas estátuas de seres humanos largados por todo o planeta. Lá não tinha mais construções ou algo que lembrasse os humanos. A única coisa que tinha no planeta, além das estátuas, eram os animais vivendo sem grandes preocupações. O planeta prosperou muito, mas um dia, de repente, dentro de uma caverna, a casca de pedra do Taiju começou a quebrar e ele conseguiu olhar alguma coisa depois de muito tempo. E com muita determinação ele conseguiu se libertar da prisão de pedra e ele começou a olhar para o lado e notou que aquilo de fato tinha acontecido e não foi um sonho como ele pensou. E ele se perguntou quanto tempo passou e foi até o rio beber um pouco de água. A meta dele era chegar até aquela árvore onde ele estava com a Yuzuriha. E enquanto isso acontecia, nós voltamos ao passado e vemos algumas meninas vendo um pássaro pedrificado, mas na cabeça delas não era um de verdade. E isso mostrou que a petrificação começou aos poucos, pegando animais pequenos como teste e depois expandiu para os humanos. O Taiju se encontrou com a Yuzuriha na porta de um veterinário, porque ele estava levando o passarinho para lá e fica com vergonha do que ela iria achar de ver ele naquela situação, até porque eles ainda acreditavam que aquilo não era de verdade, era apenas uma escultura. Mas nós vemos que ela teve a mesma ideia, porque ela também encontrou um passarinho. E agora nós voltamos ao presente. Ele chegou até ela ainda na mesma árvore. Ela ficou protegida entre a árvore e o Taiju desabafa nesse momento, falando que ele amou ela por todo esse tempo, sem pensar em nada além dela, e que foi isso que trouxe forças para ele conseguir se livrar desse problema. E quando ele chegou mais perto dela, ele notou que tinha uma mensagem no tronco da árvore mandando ele descer o rio. E obedecendo isso, ele encontrou ninguém menos do que o próprio Senko. O Taiju ficou extremamente feliz com isso
E o Senku já manda logo de cara a data que eles estão, 5 de outubro de 5738. E o Senku falou que ele já estava há mais de meio ano acordado trabalhando sozinho, só esperando por ele. E sim, se passaram 3700 anos, e o Taiju fica se perguntando como ele sabia disso tudo. E o Senku explica que ele simplesmente ficou contando o tempo todo durante a petrificação. E o Senku levou o Taiju até a casinha que ele montou. E ele diz que ele estava esperando o Taiju esse tempo todo porque ele acredita no potencial que ele tem e acredita que ele teria forças para escapar da prisão de pedra pela Yuzuriha, porque ele estava muito determinado a falar o que sentia por ela. O Taiju fica muito feliz com isso e ajuda o Senku em tudo que ele precisa, principalmente se for com mão de obra. E o Senku estava muito determinado a descobrir o que fez a petrificação acontecer, que ele iria dar um jeito nessa situação e trazer a humanidade de volta ao topo. E com a ajuda do Taiju, o Senku começou a ter mais tranquilidade, e eles têm muita comida finalmente. E aqui o Taiju encontrou a estátua de um homem que era muito forte e se chamava Tsukasa. O Taiju voltou para a caverna onde ele estava e ele encontrou um balde com um líquido caindo. E o Taiju acredita que tinha mais alguém ali, só que o Senku apareceu falando que foi ele que colocou o balde lá e pronto. O Senku explicou que talvez o mineral da pedra tenha corroído tudo por conta do líquido que estava pingando, que se chama ácido nídrico. O Senku então pega um pouco e joga em cima de um passarinho e fica frustrado porque ele estava tentando há um bom tempo fazer eles se libertarem. Mas o Senku diz que se eles tivessem um pouco de bebida alcoólica as coisas poderiam ser diferentes, porque ele iria poder combinar os dois para fazer um Nital, e isso iria ajudar ele. E o Taiju ficou muito ansioso nesse momento porque ele encontrou uva e com isso eles podem fazer vinho. Então eles botaram a mão na massa e fizeram o vinho. Se passaram 3 semanas, mas isso não era bom o suficiente. Então o Senku, finalmente depois de lutar por muito tempo, questão de 1 ano, conseguiu trazer o passarinho de volta. E os dois ficam maravilhados com aquilo. E tudo foi finalizado com o Senku imaginando como vai ser o futuro, dizendo que tudo aquilo é muito empolgante. O que vocês acharam dessa obra? No My Anime List o anime tem uma nota 8.3, mas na minha opinião poderia fácil ir para um 9, quase 10, porque eu gosto muito desse anime e tá no meu top 5 animes favoritos. Mas e aí, o que vocês acharam dele? Deixa nos comentários. Então muito obrigado por assistirem e até a próxima.